Saudações aromáticas! Você é uma pessoa muito bem-vinda a mais um episódio dos Caminhos dos Aromas, onde eu, Vitor Leão, biólogo e aromaterapeuta, vou mostrar para você como você pode atingir um nível de segurança, um nível de credibilidade para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua família, para os seus pacientes, o que você desejar com o conhecimento dos óleos essenciais, da aromaterapia e da ciência vinculada a eles. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu quero tratar de um tema muito especial, um tema que vem direto da fonte, que é sobre óleos essenciais e os períodos da gravidez. Mas eu não vou ficar só restrito à gravidez em si, mas eu vou falar também dos óleos essenciais bons para as grávidas, os ruins para as grávidas que devem ser evitados e também durante o trabalho de parto, durante o puerpério e também após o parto, durante a amamentação. Como a mulher pode pensar nos óleos essenciais nesse momento tão delicado, nesse momento tão intenso, que demanda de tanta atenção, de tanta regeneração, de tantos cuidados mesmo, né? Como nós podemos utilizar a sabedoria dos óleos essenciais ao nosso favor. Então fica comigo até o final dessa aula, papel e caneta na mão, comece a se inspirar, porque essa aula vai ter muitas informações que eu acho que são pertinentes. Existe uma grande falha aí de poucas pessoas falarem sobre esse assunto, então vamos falar assim, vamos me debruçar pelo menos com os óleos essenciais que são mais coringas para quem está desejando utilizar a aromaterapia durante o período da gravidez. Antes de falar de qualquer coisa sobre óleos essenciais, eu vou dizer para você que a gravidez é um período muito delicado, né? Muito, vamos dizer assim, particular da vida de qualquer mulher, onde um dos órgãos, o útero, né, que são exclusivos da mulher, estão em plena atividade, os hormônios estão em pleno processo de regulação, em pleno processo de, vamos dizer assim, adaptação, e também é um momento em que há uma certa auto-observação, auto-avaliação, muitas vezes uma grande cobrança social em cima da mulher e também uma grande pressão social por causa das condições em que a mulher fica grávida. Eu digo isso porque 70% das gravidezes hoje são indesejadas e 70% também, um número muito parecido, são de mães solteiras que criam seus filhos, ou seja, elas têm a gravidez completamente desamparada, pelo menos pelo parceiro que a engravidou, né? Então isso para mim é um problema muito grande e que eu sempre levo em consideração, porque a depender da carga, vamos dizer assim, de compromissos que a mulher tenha, ela vai ter mais ou menos dificuldades durante esse período. Mas quando se fala de aromaterapia, eu quero dizer que sim, os óleos essenciais e a aromaterapia eles são bastante seguros para utilizar durante a gestação, desde que você saiba o que você está fazendo. E também são uma época muito propícia para se deleitar, para aproveitar dos benefícios da aromaterapia durante a gravidez. É um momento que a mulher precisa de tempo mesmo, com ela mesma, né? Ela está agora se alimentando por duas pessoas, carregando cada vez maior, um peso maior, né? Vamos dizer assim, que é daquele filho, daquele ser que está sendo gerado ali, sendo gestado ali, e por isso, quanto mais ela passar por momentos agradáveis no seu dia a dia, quanto mais momentos, vamos dizer assim, prazerosos, com certeza vai ser muito bom para o período da gestação e também para o desenvolvimento do feto. Tá? Então, eu vou falar alguns óleos essenciais que são muito coringas, vamos dizer assim, para as mulheres que estão grávidas, tá? Então, anota aí. O primeiro óleo essencial que eu quero falar é o óleo essencial chamado Eucalipto radiata. Existem 700 espécies de eucalipto, mais ou menos, espalhadas em todo o mundo, mas o eucalipto radiata é aquele eucalipto que tem menor toxicidade, menores riscos, é super seguro para a mulher, né? Principalmente para respiração, para questões respiratórias, certo? Para problemas respiratórios que venham a acontecer, e ela pode utilizar tanto por via tópica, quanto por inalação, quanto por uso interno, certo? E vou deixar bem claro aqui que eu não recomendo o uso interno para mulheres grávidas, não recomendo o uso de óleo essencial, mas acontece às vezes de ser estritamente necessário. Se for necessário, faça uso por ingestão apenas depois do primeiro trimestre,
tá? E com acompanhamento do seu aromaterapeuta. Não faça deliberadamente, sem saber o que está fazendo, para não acontecer nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de danos, vamos dizer assim, ao seu filhinho, né? A sua filhinha, tá certo? Então, quando eu estiver falando de ingestão, sempre é porque realmente é seguro, é comprovadamente seguro, mas não se deve fazer em nenhuma hipótese se não houver estritamente uma necessidade para fazê-lo. Então a preferência do uso do eucalipto é o uso tópico e por inalação, até porque estamos falando de problemas respiratórios, né? O eucalipto ele é rico em 1,8-cineol e também em alfa-terpineol, que são álcools e óxidos terpênicos, e tem várias propriedades antissépticas, de amplo espectro, mata bactérias, mata fungos, mata vírus, né? Ou seja, desonera a imunidade dessa mulher quando ela tiver durante esse período. Também ela é muito bom para problemas respiratórios porque ele é mucolítico, ele dissolve o muco, ele é expectorante, diminui a incidência de tosses, diminui a incidência de problemas, vamos dizer assim, respiratórios, rinites, sinusites, bronquites, asmas que podem estar acontecendo, e por isso ele tem uma atividade assim ampla, né, para o trato respiratório, por ele ser antitussígeno, enfim, várias propriedades, antiespasmódico, ou seja, tem propriedades muito poderosas, vamos dizer assim, que podem ser aproveitadas por essa mulher grávida, tá? Então anota aí, esse foi o primeiro. Um outro também que eu não posso deixar de falar é a lavanda. Quando eu digo a lavanda, é a lavandula angustifolia, a lavanda francesa, tá certo? Ela é super segura, tem quase nenhuma contraindicação, ela pode ser utilizada em todo o período da gestação, tanto por uso tópico, quanto por inalação, quanto por ingestão, dadas aquelas mesmas restrições da ingestão. Pode fazer por inalação direta, pode fazer no difusor, pode fazer na massagem por uso tópico a 10%, 15%, até 20%, 30% pode ser utilizada e serve para várias situações diferentes, né? Insônias, cansaços, relaxamento, para dores, dores lombares, dores articulares, no joelho, muitas vezes fica com dores. Tem alta ação anti-inflamatória, antisséptica, é boa para a pele, é bom para cicatrização de acnes, espinhas, né? Problemas de oleosidade na pele, cicatrização, estrias que podem estar acontecendo devido ao próprio crescimento, né, da barriga ali, promove crescimento de colágeno, cicatrização mais bem feita, inibe colágeno do tipo 3, promove colágeno do tipo 1, ou seja, melhora a cicatrização de marcas, boa para evitar alergias, coceiras, picadas, ansiedades, infecções, enfim. A lavanda, a gente sabe que ela tem inúmeras propriedades. Eu acho que eu poderia passar 1 hora só falando de lavanda e aí a gente sairia totalmente do tema do vídeo, tá? Então a lavanda, ela é uma coringona. Se eu fosse dizer assim, um óleo essencial, eu diria lavanda, por ela ser tão segura, por ela ser tão especial e por ela ser tão facilmente aceita. Ela é muito bem recomendada para mulheres grávidas. Tem gente que não gosta de lavanda, é verdade, eu já ouvi falar, eu não entendo como a pessoa não gosta de lavanda, mas cada nariz, né, é único, cada pessoa também, então não sou eu que vou questionar, né, como a pessoa não gosta de lavanda. Eu não sei realmente como, porque eu amo lavanda, adoro lavanda, na verdade eu acho que não tem nenhum óleo essencial que eu não goste. Mas para quem não gosta de lavanda e ainda precisa dos benefícios dela, do linalol, da acetato de linalila, alguma coisa naquele sentido, né, eu recomendo também a camomila romana. A camomila romana, ela é praticamente inofensiva, completamente inofensiva, super segura, praticamente inócua, né? Ela é, vamos dizer assim, quase que um óleo essencial perfeito também para grávidas, porque ela tem uma boa tolerância cutânea, ela tem uma boa aceitação olfativa e ela tem um amplo espectro de utilizações, de possibilidades de uso, né? Então ela pode ser utilizada tanto em massagens, quanto no uso tópico, né? Tanto por inalação direta, uso em banheiras, uso no difusor, mas não é aconselhável a sua ingestão também, pelo menos a partir do primeiro trimestre não utilizar, né? E só se houver realmente a necessidade de fazer uma ingestão, de fazer por curtos períodos de tempo, né? Depois desse período mais delicado. Eu sempre vou falar do primeiro trimestre porque é um período muito delicado em que a mulher pode estar, vamos dizer assim, passando por um processo de adaptação, de recepção, de aninhamento daquele órgão, daquele novo ser, né, que está sendo desenvolvido. Então, nunca vou recomendar por via oral, tá?
O que é que acontece é que a camomila romana ela também tem várias propriedades muito úteis, né? Como diminuição do estresse, ela tem uma ação calmante, ela tem forte ação ansiolítica, ela é muito sedativa, muito boa para dormir. Eu mesmo, quando uso camomila romana, eu acordo na mesma postura que eu fui dormir, de tão profundamente que eu durmo, tá? E você pode utilizar em massagens a 10%, ou até com 10% de lavanda, 5% de camomila, ou 10% de camomila, 5% de lavanda, para você somar os efeitos dos dois óleos essenciais. E vai ser muito bom para se proteger, por exemplo, de estrias, de cicatrização dessas estrias, de ter um autocuidado. A ritualização da massagem é muito prazerosa, certo? É muito importante para ficar assim uma prática gostosa de ser feita. E também, se a mulher puder receber do seu parceiro, da sua parceira ou de alguém uma massagem, é muito mais prazeroso ainda, muito mais benéfico. Uma vez por dia somente, de 15 minutos, uma automassagem, pelo menos na barriga, ali promove muito prazer para a mulher e também melhora muito vários estados, né? De ansiedade, de depressão, de se sentir sobrecarregada, de se sentir cansado o tempo todo, de se sentir exausto o tempo todo, de dormir e não conseguir ainda ter um sono reparador, de acordar ainda indisposta, tudo isso, os óleos essenciais, esses dois, né, a camomila romana e a lavanda francesa, são muito interessantes. Um outro óleo essencial também, que é na mesma linha, né, desses óleos essenciais sedativos, calmantes, é o petigram. O petigram, ele é muito interessante, né? Eu estou falando do petigram da folha da laranjeira, o Citrus aurantium, e ele é da folha, né? Ele é da folha, ele não tem aquela questão cítrica, ele também não tem aquela questão floral, mas ele tem uma questão bem folhosa, é cítrico, é herbal, é muito cheiroso, muito, vamos dizer assim, agradável o aroma do petigram, e ele também é muito inofensivo para mulheres grávidas. Então isso é bem legal, né? Essa inofensibilidade é importantíssima quando a gente está falando de mulheres grávidas, de gravidez, que é um momento muito delicado, e ele pode ser empregado durante toda a gravidez, desde o começo até o final da gravidez, porque ele tem várias propriedades muito interessantes e ao mesmo tempo ele é muito inócuo, ele é praticamente inofensivo, não tem nenhum tipo de toxicidade, não possui nenhuma contraindicação. Tá? Os compostos que estão nele são principalmente o linalol, que tem uma forte atividade antimicrobiana, antisséptica, e o acetato de linalila, que também tem uma propriedade de nos sedar, né, de ser calmante, de diminuir a pressão arterial, de ter uma forte ação anti-inflamatória. Então ele é muito interessante. Tá? Ele tem vários usos, ele pode ser utilizado principalmente por toda a gravidez, por uso tópico e por inalação, e só utilizar por ingestão, mais uma vez, a partir do quarto mês, se houver real necessidade para isso. Ele vai ter vários efeitos, né? Se você usar por inalação, pode ser até puro, um difusor, ou inalação direta, e se for fazer uma massagem, pode fazer a 10, 15%, vai ficar uma delícia. Se você misturar com os outros óleos ali que eu já falei, já vai ter um blend assim maravilhoso, tá? Ele tem vários efeitos para foco, para melhorar o foco, tem uma ação antidepressiva, uma ação ansiolítica, calmante, regula a oleosidade da pele, tem um efeito sedativo, anti-estresse, anti-inflamatório, enfim, antioxidante, antimicrobiano, tem várias propriedades muito interessantes, e eu diria que as propriedades sedativas e as propriedades de foco, né, eles dão um foco, mas não é, você não fica com sono, né, é sedativo, mas não perde atenção, isso também é bem interessante do petigram, e por isso é um óleo essencial que eu também recomendo bastante para mulheres grávidas. Um outro óleo essencial, que também é coringa e que sana vários problemas durante esse período, é o óleo essencial de uma raiz, na verdade é um rizoma, né, do gengibre. O gengibre officinalis, o gengibre, ele é muito útil para mulheres que estão com gravidez, porque ele tem alguns compostos, né, o gingibereno, o sesquifenlandreno, entre outros, que têm uma ação muito interessante no sistema digestivo, principalmente para uso contra enjoos, azias que podem acontecer, uma ação antiemética, né, ou seja, impede que você fique com aqueles enjoos, com vômitos, principalmente matinais, diminui diarreias, tonturas. Para dores também ele é muito bom, para fazer massagens, para problemas de digestão mesmo, problemas gástricos. Então ele é muito versátil nesse caso, tá? Por isso ele pode ser utilizado principalmente
topicamente por inalação. Topicamente eu diria 5 a 10% ele já vai ter um efeito muito interessante, e por inalação eu diria que melhor no difusor, no ambiente, já que ele vai ter esse efeito um pouco mais, vamos dizer assim, duradouro no difusor, tá? Lembrando sempre que o gengibre, se você aplicar ele na pele, não pode se expor ao sol, tá certo? Para não ter queimaduras. Algumas substâncias podem causar algum tipo de queimadura, pode ser um desconforto, tá certo? Dito isso, como é que você pode utilizar o gengibre? Por inalação quando estiver enjoada, quando tiver... porque alguns óleos essenciais não podem ser utilizados, né? O peppermint, por exemplo, é um deles. Então você pode usar quando estiver enjoada, quando estiver com desconforto gástrico, e ele vai ser muito, muito bom. Um outro óleo essencial também que é muito especial, né, que tem tudo a ver com essa fase de florescimento, numa fase de fecundação, uma fase de reprodução, é um óleo que eu gosto muito, que é o ylang-ylang, o Cananga odorata, né, da família das graviolas, uma flor assim muito aromática, muito cheirosa mesmo, muito perfumada, e ela também é uma grande aliada às mulheres grávidas, às gravidezes, no momento de gravidez. Primeiro que ela tem um efeito muito interessante, né? O germacreno D, o linalol, o beta-caroteno, eles têm um efeito sedativo muito interessante, mas ela vai servir para muito mais do que isso. Ela também serve para diminuir cólicas, para diminuir hipertensão, é um dos óleos recomendados para quem tem pressão alta, e a pressão alta pode ser um perigo, né, durante a gravidez. Ela também eleva a libido para quem tem baixa de libido, ela tem um efeito de relaxamento, ela tem um efeito afrodisíaco, ela é super agradável, né, é muito bom para elevar o bem-estar, diminuir tensões, para quedas de cabelos que podem acontecer durante as alterações hormonais. Ela é muito afrodisíaca, como eu falei, pode ser utilizada na pele também, diluído dentro de sinergias. Tem forte ação antidepressiva, forte ação antisséptica, um tônico, vamos dizer assim, durante esse período tão delicado, e também antiespasmódico, ou seja, garantindo várias propriedades, muito versátil e ao mesmo tempo super agradável, né, como só o ylang-ylang consegue ser. Né, para quem não sabe, ylang significa flor, e ylang-ylang é a flor das flores, né, de tão perfumada, de tão aromática, e é uma criação inclusive humana. O ylang-ylang naturalmente ele não tem perfume, né? A planta Cananga odorata ela não tem aroma, mas com as seleções que foram feitas pelos seres humanos ao longo de várias gerações antigas, a gente começou a escolher cada vez mais aquelas flores que tinham mais aroma, e hoje temos um aroma assim maravilhoso num óleo essencial tão nobre como o ylang-ylang. Como é que a gente pode utilizar ele? Principalmente por via tópica e por inalação. Está proibido o uso da ingestão, nem depois do 4º mês, tá? Então, a via tópica e por inalação é a melhor maneira de absorver o ylang-ylang e ter acesso às suas propriedades, né, nessa fase da gravidez, e pode ser utilizado em massagens, tanto sozinho, no máximo a 10%, para não causar nenhum tipo de sensibilização, porque algumas pessoas sentem uma certa sensibilização, mas até 10% está ótimo, e pode colocar também livremente no difusor, tá? Como eu já estou dizendo, né, existem vários óleos essenciais, e o último que eu quero falar agora, o 7º óleo essencial que eu posso falar, que é o cítrico, um dos cítricos mais seguros para as mães, na verdade é o cítrico mais seguro para as futuras mamães, é o grapefruit, certo? Ou a toranja, o Citrus paradisi, né? Ele tem esse nome grapefruit porque os frutos, né, que parecem uma laranja mesmo, elas são colocadas em cachos, e aí parece um cacho de uva, e aí ficou grapefruit, né? E é um cítrico super seguro, ele tem entre 97% a 99% de limoneno, certo? Que é também uma substância muito segura para mulheres grávidas. Ele é o mais seguro porque ele não tem outros compostos como o limão Tahiti, a laranja, né? Eles têm outros compostos que não são não são tão tóxicos, mas também não são muito recomendados nas mulheres grávidas, e o grapefruit ele é o mais seguro dentre eles porque ele tem muito maior porcentagem de apenas limoneno, que nesse caso não seria tão tóxico, não teria toxicidade, tá? E por isso ele pode ser utilizado tanto por inalação quanto em massagens. A 5% já é muito agradável, e por inalação à vontade, né? Pode fazer inalação direta, colocar no difusor, e ele vai ter vários usos muito interessantes, né? Tanto para diminuir compulsões alimentares, principalmente para coisas assim, vamos dizer, que não sejam muito saudáveis, né? Como açúcares refinados, que às vezes dá vontade, e você pode substituir por outros alimentos mais saudáveis. Dá uma sensação de relaxamento, diminui também o estresse.
eleva o bom humor, tem essa ação energizante, né, de um bem-estar. Lembra da nossa infância por causa do aroma cítrico, né, então por isso ele também é muito agradável, vamos dizer assim, relembra a nossa infância, tem memórias atreladas a isso, né. Também é muito bom para diminuir enjoos, diminuir inchaços nas pernas, retenção de líquidos, celulites, tem uma forte ação descongestionante linfática, por isso ela pode ser utilizada em massagens, né? Tem vamos dizer assim, um efeito antiemético também, de você não ficar com aqueles enjoos também, ela tem essa propriedade, né? Então tem várias utilizações, né, que são muito úteis também durante esse período e simplesmente também porque ela é muito agradável, um coringão assim, pode ser utilizado em 5% em massagens, pode ser utilizado também por ingestão, mas a partir do 4º mês, mais uma vez, só se for estritamente necessário. Eu tenho que falar isso várias e várias vezes para você não errar sobre esse sentido, tá? E aí, com esses 7 óleos essenciais, você percebeu que dá para fazer várias misturas, várias sinergias para diversas finalidades diferentes? É exatamente isso que eu quero entregar. Finalidades diferentes, utilizações diferentes e composições de misturas diferentes para esses 7 óleos essenciais. E aí, se você fizer alguma mistura diferente, manda para mim, porque eu adoro saber de como é que você está usando, quais são as misturas que fizeram efeito, como não fizeram efeito, né, em qual proporção, isso aí eu adoro. Então manda para mim, escreve aqui nos comentários, tá? Então agora eu vou falar para você, já falei de 7 óleos que são muito bons quando forem utilizados durante a gravidez. Mas agora também eu acho importante falar os que não se podem ser utilizados, tá? Existem vários que devem ser fortemente não recomendados, ou seja, proibidos mesmo, como o alecrim, qualquer tipo de alecrim, a bétula, o wintergreen, a canela, o manjericão, qualquer quimiotipo também, o tomilho, qualquer quimiotipo, a tuia também e o funcho doce. Todos eles devem ser evitados porque eles podem interferir diretamente no desenvolvimento do feto ou causar uma expulsão, vamos dizer assim, do feto antecipada antes do momento certeiro do parto, certo? E outros também que se devem ser evitados, que não são tão fortemente evitados, mas se deve evitar, né? São outros como o cipreste, o cravo, o hortelã-pimenta, o hortelã verde, né? Que tem o menta piperita, tem o menta espicata, o cedro, a manjerona, a melissa, a mirra, o orégano, a pimenta preta, a salvia sclarea e o vetiver. Eu recomendo que não se use. Alguns poderia até utilizar em casos de emergência, mas se não for uma emergência, eu prefiro que não use por uma questão de segurança, por uma questão de prudência, tá certo? Então esses são os que eu considero que são assim perigosos durante a gravidez. Durante o trabalho de parto, também existem óleos essenciais que podem ser utilizados, certo? Um deles é a lavanda. A lavanda ela pode ser utilizada, a mulher pode utilizar a lavanda durante a gravidez e no trabalho de parto ele tem algumas propriedades que a gente pode também emprestar durante esse momento, que é um momento também bem delicado, um momento bem tenso também, né? Então ele tem ações antissépticas, né? Então você vai estar assim, vamos dizer assim, limpando o ambiente quando você fizer massagens e também a difusão da lavanda, né? Ela tem um estimulante circulatório que também pode ser muito bom para aumentar mais rápido a dilatação, né? Para poder sair o bebê. Ela também tem uma função de calmar, né? Diminuir as dores, né? O próprio efeito antinociceptivo e também anestésico. Então ela pode acalmar a mulher nessa fase. É um momento muito delicado, as mulheres entram meio que em uma espécie de transe natural, né? Induzido pelos hormônios, pelas dores, pelas contrações, por um momento muito especial mesmo. Então nada como aplicar uma lavanda, né? Outro óleo essencial que não é interessante durante a gravidez, mas é interessante no trabalho de parto, é a salvia sclarea. Ela tem os componentes da lavanda e também tem um efeito relaxante, desinfetante, mas uma coisa legal que a salvia sclarea tem, que a lavanda não tem, é que a salvia sclarea é um aroma diferente para a mulher que passou
durante toda a gravidez com várias restrições de uso dos óleos essenciais, e aí ela vai começar a ter outras conexões com outros óleos. Nesse momento, né, no trabalho de parto, você pode oferecer para ela um aroma diferente, para que ela tenha acesso a esse novo aroma e também os benefícios desse novo aroma. Então pode criar, vamos dizer assim, âncoras olfativas durante esse momento tão especial que é o trabalho de parto. E também outro óleo essencial que também é um bálsamo, também é muito... tem tudo a ver com a conexão desse momento, é o olíbano. Né? Ele também tem uma ação de limpeza, uma ação antisséptica, mas também tem uma forte ação tranquilizante, de um aroma muito marcante, amadeirado, meio que um bálsamo, quase que um incenso mesmo. Tem uma certa conexão consigo mesma, uma certa conexão com o outro, né? E tem tudo a ver com o momento de transe que a mulher está tendo, e vai ser também um óleo essencial que ela vai ter um outro contato olfativo que ela não tinha ainda, tá? Então esse são dicas que eu dou para o trabalho do parto, tá? E aí já vou falar também uma dica como você pode fazer. Por exemplo, em 5 ml de óleo vegetal, você pode colocar 3 gotas de lavanda, 3 gotas de salve esclaré e 3 gotas de olíbano e fazer as massagens no abdômen e nos quadris da mulher, né, no baixo ventre ali no quadril, fazendo massagem por 10 minutos, entre 5 e 10 minutos, né, aquecendo aquela região com um toque delicado e ao mesmo tempo vai tanto dar prazer quanto favorecer esse aquecimento e absorção dos óleos essenciais, vai favorecer muito o trabalho do parto, né, diminuindo as dores e melhorando a conexão dela com aquele momento, tendo ação antisséptica, né, então vai ser muito, muito interessante fazer esse uso, tá? Durante o parto é isso. Depois do parto, o que se pode fazer? É fazer uma mistura, por exemplo, com a massagem após o parto, né? Já teve o parto, tudo certo, aconteceu o parto, vou fazer uma receita para você, uma receita meio genérica, mas que é muito útil nessa fase pós-parto, né? Que é tão suscetível também a outros problemas, como infecções e outros problemas. Então você pode fazer uma massagem, certo? Com 10 ml de óleo vegetal da sua preferência, que tenha alta absorção, colocar 4 gotas de olíbano, 4 gotas de copaíba, 4 gotas de melaleuca e 4 gotas de gerânio, mistura esses 10 ml e aí pode massagear o baixo ventre, a vulva e a região genital, para facilitar a regeneração, trazer bem-estar, aumentar o poder de cicatrização, ter uma ação desinfetante e anti-inflamatória e também fazer uma conexão dessa mulher com novos aromas. Então essa receita é muito prazerosa também e vai ter vários benefícios logo após o parto pode ser aplicada. Após esse período do parto, existe um outro período também que é o período do puerpério, né, que é um período de cicatrização após o parto. Tem todo um processo de adaptação hormonal, processo de adaptação física mesmo do útero, né? Então tem todo um momento, vamos dizer assim, após o nascimento do bebê. É um tempo de regeneração, é um tempo de adaptação, né, em todos os sentidos, físico, fisiológico, emocional, hormonal da mulher, como eu já estou falando, né? Então existem riscos aí nesse momento de inflamações, de infecções, de falta de cicatrização, de uma certa, vamos dizer assim, desgaste emocional, muitas vezes estresse, ansiedade, uma depressão pós-parto pode acontecer também e por isso é recomendado fazer o uso de alguns óleos essenciais. Todos esses que eu já falei agora podem ser utilizados, mas eu vou recomendar também fazer um banho de assento para facilitar essa regeneração e diminuir, vamos dizer assim, os riscos de uma infecção, alguma inflamação. Então você pode fazer um banho de assento com água morna, em 1,5 litro de água morna ou 3 litros de água morna, né, numa bacia, utilizar 2 gotas de lavanda, 2 gotas de copaíba e 2 gotas de olíbano, certo? Colocar ali e ficar ali pelo menos uns 20 minutinhos durante o bebê estiver dormindo, algum momento de descanso, né? Uma vez por dia, né? A cada 3 dias, vai ser muito bom para você, certo? E pode prover, vamos dizer assim, um momento de relaxamento, um momento cuidado, tá certo? Sempre que tiver com uma sensação de desgaste, pode utilizar cítricos à vontade, aí agora pode utilizar todos os óleos essenciais de volta para problemas emocionais, para regeneração emocional, né? Para trazer mais vigor, um pouco mais de vitalidade, tem uma forte ação antioxidante, então ela é muito, muito útil, tá? E por fim, eu quero dar algumas dicas sobre como você pode utilizar os óleos essenciais também para facilitar no processo de amamentação.
Existem alguns óleos essenciais que eles interferem hormonalmente e por isso eles não podem ser utilizados durante o período da gravidez, mas após a amamentação, por exemplo, o funcho doce, ele pode ser sim, durante a amamentação, ser utilizado para aumentar a secreção de leite, né? Ele tem o transanetol, é uma substância que auxilia essa secreção de leite, tá? E pode ser utilizado por ingestão, principalmente. Não é por via tópica, não é por inalação, mas por ingestão. Quando a gente estiver falando de óleos essenciais por ingestão, lembre-se sempre que eu estou falando de óleos essenciais que podem ser ingeridos, que têm certificação para serem ingeridos, tá certo? Outros óleos essenciais também durante a amamentação é a salvia esclareia, que também tem o esclareol e o acetato de linalila, que auxiliam aí nessa liberação de leite, e o manjericão quimiotipo linalol, 2 óleos também. Esses 3 óleos são proibidos durante a gestação, mas são permitidos após o parto, né, durante a amamentação para aumentar a produção de leite. E um outro também, para quem tem um problema ao contrário, quem tem problema de produção de muito leite, pode utilizar o hortelã-pimenta. E nos 2 casos, pode utilizar 3%, né, em massagens no tórax, certo? Pode utilizar até 3%. E também, se for com problema gástrico ou se for utilizar o funcho doce, utilizar por ingestão, tá certo? Uma receita que eu vou passar para você é de utilizar a 5%, por exemplo, em 15 ml de óleo vegetal, 3% de lavanda, 1% de gerânio e 1% de camomila romana para passar nos seios. Essa receita vai acalmar os seios, as dores, né, por causa da amamentação, alivia inflamações, dá uma aliviada geral e vai ser seguro também para o bebê, tá? Então você pode aplicar, tá? Depois, por exemplo, de amamentar, vai dar uma acalmada e não vai passar nenhum problema para o bebê, tá? Então isso é tudo que eu gostaria de falar para você em relação à gestação, um momento tão delicado e um momento tão especial aí da mulher. Se você tiver dificuldade com diluições, você pode utilizar a minha calculadora, tá? Eu vou deixar o link aqui da calculadora de óleos essenciais e pode me seguir ali no Instagram, aqui no YouTube, pode clicar no sininho aí para saber de outros vídeos. E deixa eu pensar mais, tem uma lista aromática, tem outros canais onde você pode estar acessando conteúdos científicos em aromaterapia e nós ficamos por aqui em mais um episódio do Caminho dos Aromas. Namastê!